Boa tarde. Você acompanha ali. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês hoje aqui. É com muito prazer que a gente vê que há uma demanda, né, por esse tipo de evento aqui no Centro de Formação de Professores. Há um público que tem interesse e isso nos anima a continuar a promover esse tipo de evento, né? Agradecer também a presença do nosso palestrante, que se dispôs a nos visitar hoje, nos dar momentos agradáveis também durante o almoço. A professora Joelma, que fez toda o contato e teve a ideia do tema do seminário também. Então, hoje à tarde nós estamos iniciando o nosso ciclo de seminários. Eu até peço que no final do programa, quem puder, fique mais um pouco para a gente discutir o formato, né? Principalmente questão de horários e dias, né? Para que a gente possa ter um público mais amplo, né? A gente sabe que nunca vai conseguir achar um horário, um dia bom para todo mundo, mas pelo menos a gente tem uma ideia de um jeito que seja mais adequado para todos, né? E sem mais delongas, eu gostaria de apresentar o professor Miguel Fassi. Ele é professor aposentado da UFBA, né? Alguns de nós tivemos a feliz oportunidade de conviver com ele durante os tempos em que ele esteve lá. Atualmente ele é professor da ENIM, né? Começou a vida como farmacêutico. Chegou a atuar professor na área, não. A química foi mais forte, né? Desde então ele tem trabalhado com produtos naturais. Eu me lembro que em 1996, quando eu entrei no curso de Engenharia de Química Industrial, a professora Soraya Lobo chamou os calouros lá para conhecer o estudo de Química, e passando do primeiro andar você tinha um cheiro de jaca que vinha do laboratório do professor Miguel. Ele estava justamente tentando isolar algumas substâncias responsáveis pelo odor característico das frutas e tal. E foi a primeira vez que eu vi o professor, me lembro disso até hoje, né? Tive a oportunidade de participar de outros cursos, fazer um estágio lá no laboratório dele. Então é com realmente grande prazer que eu quero apresentar o professor Miguel para vocês. Ele pode vir à frente, pode assumir agora a direção desse seminário. Uma salva de palmas, por favor. Precisamos pensar tudo. Vou pedir permissão a vocês para dispensar o microfone. Tentar. Todos me ouvem? Está tudo ok. Agradecer a todos vocês a presença. Agradecer o convite que a professora Joelma me fez para vir aqui. E é uma honra estar numa instituição como a de vocês. Uma instituição nova, está começando, tem muita coisa para fazer, que eu acho isso formidável. Não tem que pensar que as dificuldades não vão ser superadas. Bom, a gente vai lutar com dificuldade, vai batalhar muito, e eu acho isso muito bom. Porque ao final de um período a gente olha assim para trás e vê que participou da construção de alguma coisa. Participou da realização de um trabalho. Então, acho que é preciso ter um pouco de paciência, né? Principalmente na instituição que tem quanto? 2, 3 anos, ou sei lá, pouco tempo de vida. Não, é uma honra estar aqui participando. Eu agradeço a professora Joelma, como a todos que estão aqui, principalmente alguns ex-alunos, você é uma para mim, que foram meus alunos. Cada um aqui fez essa referência de mais. Bom, esse assunto me fascina desde os bancos escolares, quando eu comecei a fazer pós-graduação. Eu vou fazer um relato, porque eu não queria ser professor.
e por isso não fui fazer o único curso de Química que existia em Salvador, que era na Faculdade de Filosofia, a formação de professor, e eu declarei textualmente, professor jamais. E hoje eu estou pagando para não sair. Eu digo sempre que eu, na sala de aula, é a minha terapia. Eu faço isso por prazer, e é um prazer assim que me fascina a cada dia que passa. Exatamente 40 anos de sala de aula. E cada vez que eu entro na sala de aula, eu me renovo. Cada vez que eu dou uma aula, é um aprendizado. Portanto, é algo fascinante. Eu digo sempre para os meus alunos, eu gostaria de passar o entusiasmo que eu tenho para vocês. Se eu pudesse transferir isso, esse entusiasmo como professor e o entusiasmo que eu tenho pela química orgânica. Isso é fascinante. Então, eu formei em 63, fui para o Rio de Janeiro, sem lenço e sem documento. Né? Cheguei no Rio de Janeiro no 1º de março de 64. E vocês não sabem o que é isso, porque no dia 31 para 1º de abril estourou aí uma tal de revolução, um golpe militar, como queira chamar, e nós ficamos lá sem lenço e sem documento, sem bolsa, sem dinheiro, CAPES fechadas, CNPq, que tudo era no Rio de Janeiro, e a universidade frequentemente invadida, porque os subversivos estavam lá dentro. José Serra, candidato ao presidente, era da UNE naquela época. O Vladimir Palmeira, o outro que anda aí com Lula, como o nome dele, o Zé Disseu, esse pessoal todo era estudante universitário e andava lá fazendo a subversão. E a gente tinha tudo isso controlado, o telefone era controlado, então foi um momento assim bastante difícil. E como fechou tudo, nós ficamos lá sem eira nem beira, como se diz. E eu, felizmente, consegui superar tudo isso, né? Estudando, trabalhando, etc. E voltei para Salvador e fui convidado para ir para o Instituto de Química. Brinquei com o coordenador na época, o Dr. Celso, que vocês conhecem. Brinquei com ele quando ele me convidou e disse, depende dos agrados, achando que não tinha nenhuma consequência. E dias depois ele me chama e diz, já falei com o reitor, ele autorizou sua contratação. Eu entrei em pânico. Nunca havia passar pela minha cabeça de dar uma aula, programar, preparar uma aula. Eu fiquei atordoado e comecei a ensinar. E uma das primeiras disciplinas que eu ensinei foi análise orgânica. Aí foi terrível, né? Dar aula para mim era falar em público, era algo que eu não tinha como pensar nisso. Mas superei todas essas dificuldades e estou aqui hoje falando para vocês. E, portanto, essa química vem dessa época. Quando estavam saindo os primeiros trabalhos sobre essas substâncias, eu comecei a ler e me interessar por isso e fui guardando esse material sem nenhuma pretensão de ser professor, apenas por curiosidade. Quando comecei a ensinar, havia uma disciplina lá no Instituto de Química, Química de Produtos Naturais, comecei a ensinar e esse assunto veio a ser abordado e cada vez foi crescendo mais. E que eu digo que eu devo isso a eles, que foram meus alunos, foram os cobaias que eu tive que preparar esse material. Bom, e disso surgiu esse seminário quando eu fui a Jequié fazer parte de uma banca examinadora. E lá chegando, o coordenador, que tinha sido meu aluno, que a gente chama ele de Rick, que conheceu o Zé Carlos Rick, ele perguntou, você não tem um material aí, uma palestra para fazer para a gente? Leve o material. Eu aí tinha esse material e levei. Chegou lá e ele disse, e o título? Rapaz, o título... E aí comecei a escrever, né? A química do cheiro, os odores, e por aí vai. Ele aí chegou e disse com ela, disse, eu botei aqui, a química do cheiro e os odores. Ele disse, não, rapaz, os odores e os amores. Eu digo, rapaz, você matou, a charada é essa mesmo, o título, e ficou. E esse título tem causado muita... uma sensação muito grande. Todo lugar que eu vou e vou falar sobre isso, todo mundo tem uma curiosidade muito grande de saber o que é isso. Bom, então eu vou contar
alguns casos, algumas histórias referentes a isso, e nós vamos tentar ver como é que se cheira. Os cheiros, odores, fragrâncias, como queiram, faz parte do ambiente que nos cerca. Todo lugar que a gente vai, a gente sente cheiros os mais diversos possíveis. Nós não valorizamos muito os cheiros, valorizamos mais a visão e a audição em detrimento do olfato. Mas eles são importantes porque revestem uma influência muito grande nas relações intra-espécies e entre espécies. Portanto, muito bem associado, muito bem percebido pelos seres que nós consideramos inferiores. Nós, os seres que nos consideramos superiores, não percebemos muito essas relações dos cheiros. Mas os poetas, que são mais sensíveis e observadores, eles conseguem se expressar de uma forma muito particular. O nosso grande Manuel Bandeira, um poeta, tem versos num poema erótico que ele diz que o corpo é tudo que cheira, rosa, flor de laranjeira. Outro poeta também, o Zé Carlos Capinã, nosso poeta baiano, diz lá, moça bonita, seu corpo cheira algodão de laranjeira. Eu também não sei se é. Imagine e desatine, é um cheiro de café. Ou é só cheiro feminino ou é cheiro de mulher. Esses dois últimos versos vocês guardem, porque ao final nós vamos nos referir a ele de uma outra forma. E há outros poetas, outros compositores, por exemplo, o Bororó diz assim, este teu corpo é o nome? Da cor do pecado. Este teu corpo dourado, cheiroso e gostoso que você tem. Então, Bororó também se expressa de uma forma muito particular. A literatura está cheia de referências. Jorge Amado escreveu coisas incríveis e lá se fala no Gabriela, tem referências ao cheiro. Portanto, os cheiros estão espalhados por aí e nós não valorizamos. A nossa cidade, o Salvador, cidade repleta de cheiros, dos mais agradáveis aos mais desagradáveis. Portanto, a gente sente cheiro e às vezes não valoriza. Quem não tem vontade de comer um acarajé quando passa próximo ao baiano? Quem não tem vontade de comer uma muqueca? Ou quem não sente o prazer quando é estimulado através de uma dessas nossas diversas frutas que nós temos, não é? A jaca, que é uma fruta horrorosa, agressiva pelo seu aspecto, mas tem um cheiro fantástico. Eu me lembro que, há alguns anos, uma suíça que veio ao Brasil, ela era estudante de arquitetura, foi fazer um estágio, e minha filha também, na época, estudante, se conheceram, etc., e ela demonstrou desejo de conhecer a família. E ela falou, traga um dia aqui para almoçar com a gente, tá? A menina foi, e na conversa eu perguntei, você que é suíça, o que é que mais aqui lhe entusiasmou das nossas frutas, das frutas daqui? A jaca foi a que mais... Poxa vida, eu saí da Suíça para ele gostar de jaca, é um negócio assim, mas o cheiro da jaca é algo fantástico. Portanto, os cheiros estão aí e a gente tem que valorizar. Esses, segundo alguns autores, esses cheiros, esses odores vão estimular o nosso órgão do olfato. Ele estimula um conjunto de células chamado órgão vômero-nasal que existe no nosso órgão do olfato. Dizem alguns que nós, os humanos, esse órgão está atrofiado. Nos seres, nos outros animais, esse órgão está bastante atuante, portanto, eles sentem com mais facilidade o cheiro. O cão, por exemplo, tem uma facilidade muito grande de sentir cheiros. Tanto é que ele é usado até pela polícia para poder identificar a presença de drogas, etc. Então, os cheiros estão aí especificados. Bom, a origem, eu vou tentar mostrar alguns fatos durante essa apresentação, contar algumas coisas da história desse negócio, o uso dos perfumes, antes de falar propriamente no que desejo falar.
A origem dos perfumes está perdida no tempo. Não se sabe exatamente quando. As únicas referências que tem é que essas civilizações primitivas utilizavam a queima de resinas de origem vegetal em oferenda aos deuses, nas práticas religiosas e nos rituais místicos. E ainda usa-se até hoje esses rituais. Eles achavam, consideravam, que a queima dessas resinas aromáticas iam até os deuses com mais velocidade e levavam as suas preces mais rapidamente. E por isso os seus pedidos eram logo atendidos. Dessas práticas surgiu a palavra perfume, que é uma palavra de origem latina que significa através da fumaça. O que é o perfume, a não ser isso? São emanações, são substâncias voláteis que vêm atuar no nosso sentido do olfato, portanto, está muito próximo essa terminologia. Mas acredita-se aos ancestrais dos povos curdos os verdadeiros criadores de perfume. Acham que eles usavam essa substância para camuflar o cheiro que era eliminado no suor. Mas foram os egípcios os primeiros a usarem sistematicamente estas substâncias, essas resinas aromáticas, e os sacerdotes egípcios foram os primeiros a usar no processo de mumificação. Eles banhavam aqueles indivíduos com substâncias perfumadas para manter aquele material mumificado durante séculos. E as mulheres egípcias foram as primeiras a ter o uso nos seus cosméticos, nos seus produtos de beleza, nos processos em que usavam para higienização e também nos processos em que elas usavam nos seus rituais amorosos. Tanto é que Cleópatra, dizem as más línguas, que ela não era bonita, que ela era charmosa. Desenvolveu uma habilidade muito grande no processo de maquiagem. Com isso, dizem as más línguas que ela colocava substâncias opiáceas derivadas do ópio nos seus produtos de beleza, que inebriava aqueles que ela queria conquistar. E com isso ela seduziu o imperador romano, Júlio César, e mais tarde Marco Antônio, que era o general romano, um homem considerado insensível, um sujeito que não tinha nenhuma sensibilidade, etc., mas ela conseguiu conquistar. E Marco Antônio ficou por ela apaixonado, tanto que separou da esposa Otávia. Dizem também as más línguas, fofoqueiro tem em todo lugar, que ela recebia Marco Antônio na sua alcova com o quarto perfumado, a cama coberta com pétalas de rosa, algo assim assustador. Mas eu quero... As mulheres são perigosas. Eu quero apenas fazer justiça. Dizem os historiadores agora que Cleópatra não era essa mulher assim, vulgar, sedutora, era uma mulher competente. Quando ela assumiu o trono do Egito, ela conseguiu sanear toda a sua economia, que andava bancarrota, mas ela precisava de um poder militar, precisava de um apoio para governar, porque ela dividia o trono com um irmão muito ambicioso, queria eliminá-la para reinar sozinho. Então ela procurou apoio em Júlio César, inicialmente, que era o imperador romano, e o exército romano naquela época era que dominava o mundo, para poder ter essa força para poder reinar. Para isso, ela fez um ardil, o que fazer para poder chegar até Júlio César. Então ela encomendou um tapete e determinou que o seu eunuco o levasse até Júlio César. Quando ele desenrolou o tapete junto de Júlio César, aos pés de Júlio César, quem estava lá, maquiada, cheirosa, etc., a própria Cleópatra. Olha, gente, até eu ficaria gamado numa situação dessa. Então, Júlio César não resistiu
e, portanto, foi com ele ela teve um filho. O Senado romano não aceitava isso, quis assassiná-la, e juntamente com o filho ela fugiu para o Egito, e lá ela se ligou a Marco Antônio, etc. Dizem que quando ela suicidou, os soldados, quando entraram no seu quarto, encontraram ainda perfumado, totalmente perfumado, e ela totalmente maquiada. Bom, mas, fechando esse parênteses, o uso do perfume, então, se espalhou por Roma, Grécia e a comunidade muçulmana. Só vocês terem ideia, nessa época, a expansão do cristianismo passou a proibir o uso de perfume. Era considerado pecado e somente permitido nas celebrações oficiais. A comunidade islâmica foi que manteve o uso desse perfume, e o profeta Maomé, que era um amante de perfume, dizia: amava acima de qualquer coisa mulheres, crianças e fragrâncias. As mulheres, todos sabem que Maomé construiu em volta, em torno do jardim, 7 casas e mantinha 7 mulheres, uma para cada dia da semana. Maomé sabia das coisas, portanto, é interessante, né? E a gente, eu só tenho uma. Faltando aí alguma para completar. Bom, Algumas. Nero, que era o imperador romano, nessa época, consumia o equivalente a $100.000 para perfumar as suas festas. Dizem que nos salões tinha máscara de marfim que camuflavam tubulações, que lançavam uma névoa de água de cheiro sobre os convidados. E nas paredes laterais, vasos que continham pétalas de rosa para serem jogados sobre os convidados. Portanto, era essa uma tendência muito grande de se usar, de se perfumar as coisas. O uso dos perfumes, portanto, se espalhou na Europa, e no século XVII ele se fixou principalmente na França, na cidade de Grasse, ao sul da França. E a corte de Luís XV foi denominada do reino perfumado, e o Luís XV do rei cheiroso, porque se usava perfume em tudo, nas perucas, leques, nas roupas, etc. Eu não sei se por isso tem essa fama do francês não tomar banho, etc, que fala por ele, usa mais perfume do que necessário. Mas Luís XV ficou famoso por isso, o rei cheiroso. Os perfumistas se instalaram no século XIX, começou a produzir industrialmente, e até hoje a França é um país, e Paris é uma cidade que é o símbolo dos perfumes. Quem vai à França, quem vai a Paris, não volta sem trazer pelo menos um frasco de perfume. Bom, os seres humanos, como todos os seres na natureza, emitem odores de todas as partes do seu corpo. Esses odores são produto das secreções que são fabricadas dos diversos tipos de glândulas que nós temos sobre a pele, e muitas delas, a maioria pelo menos, concentrada nas axilas, né? Que esse que é um grande problema dos baixinhos quando chegam no lugar, se ofende um coletivo, né, no transporte, tem alguém. Então, esses odores, esses cheiros particulares representam essas secreções. E o odor de cada indivíduo é particular. Ele sofre influências alimentares, influências genéticas, metabólicas, ambientais, psicológicas, etc. Vários fatores influenciam na produção dessas substâncias. E, só para que vocês tenham uma ideia, tem indivíduos que é cheiroso para alguns e não cheiroso, não dizer outros termos, para outras pessoas. Tem indivíduos que o mesmo perfume é agradável a um e desagradável a outra pessoa. Então, o cheiro tem uma importância muito grande nessas relações. Pode aproximar ou pode afastar os indivíduos em função de agradar ou não agradar. Bom, então esses cheiros constituem uma forma de comunicação entre os indivíduos.
da mesma espécie ou de espécies diferentes. Ele pode conferir vantagens a quem produz, pode conferir vantagens a quem recebe ou a ambos. Então, os cheiros são particulares, como nós vamos. Esses cheiros, como eu disse, eles não têm importância. Esses cheiros, portanto, foram muito bem percebidos e muito bem adaptados aos seres inferiores. Eles têm uma sensibilidade muito grande, conseguiram absorver e decodificar essas informações. Essas substâncias penetram pelo órgão do olfato e são transportados até as membranas dos dendritos, e lá este sinal químico é transformado no sinal elétrico, passando a informação. Ora, como esses cheiros dos seres inferiores é muito particular, nós vamos ver que cada espécie de inseto tem um componente específico para uma determinada informação. Como, por exemplo, esse inseto, né? Tem um feromônio de atração que somente o isômero S, tá aqui, quem já fez estereoquímica, se é que já estudou química não, né? Então, quando vocês estiverem pelo menos mais adiante a parte de estereoquímica, vão ver a importância da estereoquímica nesse mundo nosso. E nesse caso, somente um isômero, né? Nós temos os isômeros R e S. Essa relação vai determinar, é apenas uma imagem do outro. Significa, um pode ser o medicamento, outro pode ser o veneno. Simplesmente mudando a posição de um grupo no espaço. Então, esse isômero é o isômero que tem uma propriedade de atrair o ser da mesma espécie. Este outro, só esta relação 4S, 6S, é que também tem uma propriedade de atrair o indivíduo da mesma espécie. Este outro inseto usa 85% do R e 15% do S. Uma outra concentração muda totalmente, ou não tem ação, ou apenas modifica completamente a atração que pode ter em ser sobre. A mesma coisa é este feromônio de agregação, relação de 35 para 65. Então, tudo isso está relacionado com a estereoquímica. Apenas aqui, ó, esse carbono muda a posição, um para cima, outro para baixo, para a esquerda ou para a direita, o que for. Essa relação muda completamente a sua. Bom, e por aí vai, eu não vou ficar mostrando muita coisa. Como eu disse, a comunicação é uma forma de interação entre seres da mesma espécie ou de espécies diferentes. Há duas formas de comunicação entre os seres vivos. Uma interna, que é comandada pelos hormônios, e a outra externa, que é comandada pelos gestos, né? Aquele gesto, chega para cá, minha nega, não é assim? O olhar, aquele olhar que o pessoal diz, aquele olhar pidão, né? Os sons, o tato, o pegar, tudo isso tem uma forma especial de comunicação. E os odores e cheiros. Esses são os que têm tido os maiores referências e que estão sendo mais utilizados. Todos eles estão muito bem desenvolvidos nos seres superiores. Os seres inferiores, os insetos principalmente, têm maior utilização e maior afinidade com os odores e cheiros. Os insetos desempenham um papel preponderante no nosso ecossistema. Eles são responsáveis pela manutenção das espécies vegetais, processo que nós conhecemos aí da polinização. Mas, ao mesmo tempo, esses insetos são considerados nocivos também, porque eles são responsabilizados
por transmissões de graves doenças, como a malária, febre amarela, enfermidades viróticas diversas. Ao mesmo tempo, são responsabilizados pelos prejuízos causados à produção agrícola. Para vocês terem ideia, mais de 50 bilhões de dólares os prejuízos causados à lavoura no mundo inteiro. 10 bilhões, mais ou menos, nos Estados Unidos. No Brasil, os prejuízos são considerados, mas não temos os dados estatísticos confiáveis. Ora, para combater esses insetos considerados nocivos, houve necessidade do uso de inseticidas, eufemisticamente chamados de defensivos agrícolas. Esses insetos, portanto, participam também da cadeia alimentar. Ele tem uma certa utilidade, ele tem uma certa... Considerando que menos de 0,1% dos 3 milhões de insetos conhecidos pode ser considerado nocivo, o uso indiscriminado de inseticidas cria um problema ambiental bastante grave. Além disso, eles eliminam todos os seres que estão ali participando daquele ambiente. Isto gerou uma preocupação muito grande e os ecologistas, agrônomos, químicos, bioquímicos e uma série de profissionais preocupados com o uso indiscriminado dos inseticidas. O que fazer para se conseguir um meio eficaz, seguro, que pudesse combater os insetos sem essa eliminação total. Então surgiu a grande ideia do uso dos hormônios, isto é, da comunicação interna. A primeira informação que se tem sobre os hormônios foi criada em 1934 por esse inglês, que ele classificou os hormônios em 3 tipos: o chamado neurohormônio, que é produzido no cérebro, o hormônio juvenil e o hormônio de muda. Esses 3 hormônios são responsáveis pela metamorfose dos insetos. O inseto só muda de fase quando ele se encontra numa etapa tal e que o hormônio de muda atua, fazendo com que ele passe de uma fase para outra. Os biólogos devem entender muito bem disso, eu simplesmente... Bom, os hormônios, chamados hormônios criados no cérebro, eles são produzidos por essas glândulas, células secretoras, que vai estimular a glândula protorácica para produzir o chamado hormônio de muda. Então, o hormônio de muda e o hormônio juvenil andam mais ou menos em equilíbrio. Quando aquela fase já se encontra em condições de mudar, o hormônio juvenil diminui e o hormônio de muda atua. E isso vai fazendo com que ele passe de uma etapa para outra até chegar à fase adulta. O que se pensou? Pensou em criar um mecanismo de produzir hormônio juvenil. De identificar, criar hormônio juvenil, aplicava esse hormônio juvenil, o inseto teria todas as suas funções, exceto a de reprodução. Ele mantinha toda a sua fase sempre jovem, sem conseguir se reproduzir. Então poderia se controlar toda essa sequência de fase do inseto. Então, o primeiro hormônio juvenil foi identificado nessa época, foi primeiro caracterizado em 1956, mas em 65 a sua estrutura química foi devidamente, e aí está a estrutura química. Então esta, né? Quem já estudou química orgânica, ele tem aqui um éster e um epóxido, uma ligação éter naquela estrutura. A sua dose letal média, 0,15 ppm. E aí aparece sempre aqueles que não dormem de touca e resolvem aproveitar dessas informações para faturar. E
Em 1971, uma empresa americana lançou no mercado o chamado Zoecon, o hormônio juvenil sintético, ó, a concentração quantas vezes menor, capaz de produzir o efeito de hormônio juvenil, manter os insetos jovens sem capacidade de reprodução. Bom, são outras substâncias que foram identificadas. Esta substância tem uma história interessante. Eu vou abrir um parênteses só para contar esse fato. Um pesquisador da Tchecoslováquia foi para os Estados Unidos levando uma caixinha com os insetos que ele queria estudar, fazer um estudo. Quando chegou lá, percebeu que os insetos tinham morrido, todos, e não houve o amadurecimento, eles não chegaram a alcançar a fase adulta. Bom, para qualquer outra pessoa, pegava aquela caixinha, jogava no lixo e ia providenciar um outro inseto para estudar. O que ele fez? O que causou a morte desses insetos? Vamos verificar. E nessa procura, perceberam que o papel que forrava a caixa vinha de uma celulose de uma árvore tal ou qual. E foram buscar esta árvore, fizeram a extração, etc., e conseguiram isolar esta substância que tinha a ação de hormônio juvenil. Eu acho isso uma coisa assim, mostrar que esse é o espírito do pesquisador. Sentar e não estar satisfeito com aquilo que encontrou. Vamos procurar ver até onde isso vai. E foi isso que ele fez e conseguiu produzir aquela substância chamada juvadiona. O hormônio de muda, que foi isolado, tem essa estrutura química esteroidal, mas isto não surtiu muito efeito. Não foi adiante e resolveram então procurar o controle desses insetos naquela comunicação externa, em vez dos hormônios, aquelas substâncias que são responsáveis por essa comunicação. E essas substâncias são denominadas de semioquímicas, termo grego, semio, que significa marca ou sinal. Uma marca química, um sinal químico, e eles podem ser classificados como os feromônios, são aqueles que estão entre indivíduos, a comunicação entre indivíduos da mesma espécie. E os aleloquímicos de espécies diferentes. Os alomônios são benéficos a quem produz. Os cairomônios benéficos a quem recebe. Como, por exemplo, o predador que sente o cheiro da presa e vai lá se alimentar. E os sinomônios, que são benéficos a ambos. Como, por exemplo, o néctar das flores, que atrai o inseto para a polinização. O inseto é atraído para a sua fonte de alimento e, ao mesmo tempo, ele poliniza e perpetua as espécies. Bom, desses todos, os feromônios foram os mais estudados e que mais despertaram atenção. E para que serve um feromônio? Para que os seres vivos produzem feromônio? Primeiro, como atraente sexual. A fêmea atrai o macho para a reprodução, para o acasalamento. Mas pode ser um marcador de trila. Você vê a formiga, elas andam uma atrás da outra e às vezes até se tocam as antenas. Aquele gesto que toca as antenas está passando informação. Ela está passando a informação, um componente químico que diz: eu sou companheiro, eu sou da sua mesma espécie, e dizendo aonde tem alimento ou não tem. Interessante, se uma formiga vai buscar alimento e a fonte de alimento começa a diminuir, ela passa a informação para outra para não ir lá e voltar de mãos vazias. Ela tem uma forma de comunicação, um componente que mostra que lá não tem mais alimento, portanto não precisa ir perder tempo em buscar. Delimitar a tua história, marcar a sua área onde se identificar companheiro, produzir alarme quando é atacado ou convocar a Assembleia Geral. Todas essas formas já são conhecidas, já cada forma de comunicação desse tipo tem
uma pilha de informação fantástica para a gente conversar. Bom, mas de todos os atraentes sexuais foram os que mais despertaram atenção. E constitui um dos mecanismos biológicos mais fantásticos. A fêmea de um inseto é capaz de atrair o macho a 5 km de distância. Ela lança aqui para a gente, é 1 nanograma de componente é capaz de atrair o macho a 5 km que está de distância. Fique longe porque ele vem em voo rasante. Para que é o uso dos feromônios como controle de praga? Tá? Monitorar a área onde está sendo aquela praga atacando. Confundir os machos para que ele não encontre a fêmea ou capturar. Hoje em dia já existe mecanismo para controlar as pragas na lavoura. Eu já tive a oportunidade de estar numa plantação e tinha lá, em cada árvore, tinha lá os materiais contendo os atraentes para capturar aqueles insetos. Você controla mantendo, não destrói totalmente e mantém em níveis suportáveis aquele material. Portanto, a finalidade é reduzir a população, diminuir o uso de inseticida e aumentar a produção agrícola. O primeiro feromônio identificado é chamado de bombicol. Essa substância, geralmente esses componentes são substâncias simples, de baixo peso molecular, voláteis, e não tem complicação. Inclusive, quem quiser produzir e fabricar no laboratório, é relativamente fácil sintetizar esse material. Foram necessárias 500 mil fêmeas virgens da bispacena para conseguir 20 miligramas de substância. Este é um grande problema, porque a quantidade produzida por um inseto é muito pequena. É preciso uma quantidade muito grande, sacrificar uma quantidade muito grande de inseto para ter alguns miligramas desse componente. Uma outra dificuldade é na aplicação. São substâncias voláteis, elas são muito facilmente levadas pelo vento. Como são substâncias orgânicas com estruturas que podem ser alteradas pela luz ou calor, portanto, é uma dificuldade em termos de aplicação, mas já há possibilidade de fazer isso. Novamente eu volto a chamar a atenção da estereoquímica. E isso eu falo e digo, por favor, quando vocês tiverem essa aula de estereoquímica, se interessem por ela, estudem e percebam que é importante. Olha só, o primeiro em vermelho é o bombicol. Ele tem uma estereoquímica, uma geometria, a dupla ligação dos carbonos 10, 12, que a gente podia dizer trans-cis ou EZ, como vocês quiserem, mas os outros sintéticos muda totalmente a estereoquímica, na mesma posição, no mesmo carbono, o que é Z, passa é Z, por aí vai. Olha só, a atividade do feromônio natural, 1 picograma, 10 a menos 12. Depois ele vai diminuindo, aumentando a concentração, e o último precisa de 10 microgramas por ml para poder ter a mesma atividade. Então a estereoquímica é importante nessas situações todas, como eu disse. Bom, houve outros feromônios. Esse feromônio, que foi identificado dessa espécie, tem uma história interessante. Ele ataca as plantações que são árvores nobres nos Estados Unidos. Então eles atacam assim, algumas árvores não conseguem sobreviver uma segunda desfoliação. Eles comem acho que 10 centímetros de superfície foliar por dia, é um arraso.
E isso preocupou porque é madeira nobre, o carvalho. E a identificação foi possível conseguir 75 miligramas de uma substância que é chamada de esparrudo. E isso está sendo usado para controle de praga. Este outro, Ipis tipógrafo, tem uma história interessante. Ele ataca as árvores, as coníferas, lá no norte da Europa, principalmente na Dinamarca, Finlândia, Suécia, sei lá, naquele trecho, e é uma raça. São árvores nobres e isso... Eu tenho dados aí, os milhões de insetos que foram encontrados na época, e foi uma raça muito grande nessas plantações. É difícil o combate porque eles passam a parte toda do inverno hibernando no solo. Quando a primavera começa a esquentar, eles saem, os machos exploradores vão procurar as árvores para o acasalamento. Chegando lá, eles produzem, cavam essas árvores, formando verdadeiros túneis e lá se alojam. Emitem o feromônio, convocando as fêmeas ao acasalamento, etc. E, novamente, aqueles produtos, aqueles filhotes voltam para o solo, hibernam, etc. O controle só tem uma forma, cortar e queimar. Então você pode ver que os prejuízos são consideráveis. Porque mesmo inseticidas não conseguem chegar até onde eles se escondem, onde eles se alojam. E as projeções, tem aí os dados de 1970, 80, sei lá, era algo assim assustador. Então, uma comissão dessa região da Europa conseguiu montar um esquema, os feromônios foram identificados, montaram isca e conseguiram o controle dessas pragas de uma forma assim. Foram capturados milhões de insetos numa só tacada. Foi algo assim excepcional. E esse nome tipógrafo foi dado por Linneu, porque esse inseto, quando faz os seus túneis, os seus orifícios na madeira, ele deixa uma marca inconfundível, parecendo uma marca de tipografia, uma impressão. E por isso Linneu denominou de tipógrafo. Uma outra praga que ataca principalmente o algodoeiro nos Estados Unidos é este chamado antônimos grandes. Esta praga destrói plantações de algodão, é o chamado bicudo do algodoeiro, destrói plantações de algodão nos Estados Unidos com prejuízos consideráveis. O negócio é tão grave que em 1903 o governo do Texas, $50 mil quem conseguisse uma forma eficaz de controle da praga. Várias tentativas foram feitas, etc. E hoje se consegue esse controle através de 4 feromônios que vocês vão ver que são estruturas simples, alfas, 2 alfas e 2 aldeídos isômeros bastante simples. As abelhas constituem uma sociedade, abelhas, formigas e cupins, 3 sociedades fantásticas. Ela tem um controle. As abelhas, por exemplo, é a rainha quem manda. Bom, nós também, a mulher que manda, não tem dúvida. Né? Essa coisa de o homem dizer, vai para quem manda sou eu. Que nada, conversa fiada. É só para inglês. Quem manda é a mulher e acabou. E a abelha é a mesma coisa, é ela quem manda, que dita a ordem. E o que é que ela faz? Ela constitui a sua colmeia e produz uma substância que atrai as operárias. As operárias vêm, ela produz uma outra substância, as operárias lambem o corpo da rainha e só a rainha se reproduz. Os órgãos reprodutores das operárias ficam atrofiados por aquela substância. A substância da rainha que ela atrai é esse cetoácido e o hidroxiácido é o componente que atrofia os ovários e, portanto, as operárias não podem reproduzir. E aí? E se a rainha morre? Faz sua eleição, uma outra abelha fêmea é eleita, é colocada
numa cela especial, alimentada com gereia real, etc, etc, e ela se desenvolve e passa a ser a dona do mercado, a dona do lugar. Mas se faz uma trapaça, tem uma orquídea que faz uma trapaça com as abelhas. Essa orquídea, Ophrys sphygostis, ela precisa do zangão para poder haver o processo de polinização. E o que é que essa orquídea faz? Ela produz uma série de componentes, são hidrocarbonetos de cadeia longa, 24, 26, 28 carbono, cuja composição química dessa secreção é exatamente muito semelhante à secreção atraente produzida pela rainha, portanto atrai o macho para polinizar, e mais, a forma da flor é semelhante em tudo ao órgão sexual da fêmea da abelha, e portanto é uma enganação. Ele pensa que é, mas não é, e vem para pousar para a sua reprodução, para o acasalamento, e nessa situação ele espalha o pólen que faz com que a orquídea se reproduza e se mantenha aqui. É um negócio fantástico, né? Algo assim que a gente fica, será que é verdade? Será que isso existe? Mas é isso comprovado em laboratório, foi demonstrado isso, que essa trapaça existe, essa enganação do pobre. E tem mais. Algo também, que vocês me desculpem, mas eu não posso deixar de relatar aqui. Cheguei à conclusão porque o macho da abelha é chamado zangão. Porque ele só tem uma chance e depois morre. Tem que ficar zangado. Nós conhecemos isso aqui, ó. Eu era menino, era criança pequena, lá em Jiquié, e eu via sempre os adultos dizer, quando a gente fazia qualquer coisa, formiga quando quer se perder cria asa, né? Se fala muito isso. Mas tem uma razão de ser, porque a reprodução das formigas se dá no chamado voo nupcial. Eles, fêmea e macho, criam asas, voam, tem um acasalamento, o macho perde o seu órgão, fica preso na fêmea, volta, o macho morre, ela tira as asas e funda uma nova colônia, e tem um órgão chamado espermateca que mantém aqueles espermatozoides do macho durante toda a sua vida. Ela põe ovos. Aquilo é uma garantia que o macho tem, que todos os filhos, todos os seus descendentes são realmente dele. A gente dá risada e tal, mas é um negócio assim fantástico. É algo que me deixa assim bastante emocionado. O gambá, eu tinha um amigo que dizia assim, um gambá cheiroso. Um gambá, né, todo mundo cheiroso, mas para atrair a fêmea, ele produz aquelas substâncias. Primeiro, como um mecanismo de defesa, para se defender do ataque do predador. Segundo, para avisar o outro gambá que está sendo atacado. E o terceiro, para atrair a fêmea para o acasalamento. Então, o cheiro do gambá também tem uma função de atração. A fêmea gosta daquele cheiro. Tem uma árvore chamada Esterculia fétida. Olha, pelo nome vocês podem imaginar. É uma esterculiácea de grande porte. Em Salvador tem muito. Não sei se é capaz de ter por aqui também. Ela tem uns frutos. E durante a primavera, o cheiro é de fezes. E pessoas se ficam cabuladas. No Campo Grande, lá em Salvador, chega essa época de setembro, começa aquele cheiro terrível, né? E o pessoal fica encabulado. Como é que... Mas tem uma razão de ser. Ela precisa desse cheiro para atrair os insetos que gostam desse cheiro para a polinização, para a sua reprodução. É desagradável, mas tem uma realidade. Esse é um caso
interessante, né? Como eu disse, eu vou contar alguns causos aqui, e um pesquisador resolveu fazer um experimento. Pegou um hamster, colocou numa gaiola, um hamster macho, numa gaiola com outro hamster macho. O macho olhou para o outro assim e tal, e se afastou. Não quis conversa. Ele tirou, anestesiou um dos machos, passou a secreção de uma fêmea e botou lá. Olha, foi uma luta para separar. Porque o outro queria, porque queria acasalar com aquele pobre coitado inocente que estava lá anestesiado. Porque o cheiro foi o cheiro de atração. No mundo marinho também as reproduções são feitas. Essas algas pardas, elas lançam os gametas, o orgônio chamado, no mar. Quando os espermatozoides, os machos, estão próximos e sentem o feromônio, eles nadam em espiral até encontrar o orgônio para haver a fecundação. E eu vou mostrar aqui, para vocês observarem, a estrutura química é muito parecida, mas não há enganação, um não confunde uma espécie com a outra. Então, olha só, a diferença na cadeia lateral tem duas ligações duplas e a outra não tem. Tá? Uma outra feromônio. Bom, não quero cansar vocês, mas já está perto de acabar. Hoje em dia, a coisa chegou a um estágio tal do uso dessas substâncias que já estão criando uma nova ciência, não, neuromarketing. Tem aqui, eu não trouxe o terceiro, mas tem aqui. Em 2004, o jornal publicou um material chamado A Loja do Futuro Terá Propaganda Olfativa. Isto é, isso já foi posto em experimento no Japão. Você vai passando num shopping, num lugar qualquer, uma loja está querendo que o indivíduo entre para comprar um sapato, uma roupa, o que for. Então, ele lança, tem lá um canhão que dirige para o nariz do camarada aquele cheiro, ele então é estimulado, entra e compra. Estou inventando, não está aqui escrito. Fisgue os clientes pelo nariz, entenda como funciona o marketing olfativo. Isso já, várias publicações têm sido produzidas mostrando a influência que tem o cheiro nessas relações. Chegou a esse nível. Quer dizer, hoje eu não entro mais na loja para comprar olhando aquilo que me interessa. Eu sou induzido a comprar aquilo mesmo que eu não queira. Eu não preciso do sapato, mas vou entrar lá e comprar o sapato porque aquele negócio estimulou de tal forma. Estão fazendo estudos onde isso no cérebro vai interferir para que o indivíduo possa fazer isso. É um negócio assim, tanto quanto. Bom, nós falamos aqui dos insetos, mas vamos falar da gente também, né? Nós temos os nossos feromônios que atraem. Dizem as más línguas, eu não estou inventando nada, hein? Está escrito tudo isso, que Napoleão, quando estava terminando as suas batalhas, mandava uma correspondência para a sua Josefina. Querida Josefina, chegarei breve, dentro de 30 dias, por favor não tome banho. Esse 30 dias é exagero meu. Mas isso foi comprovado que ele mandava um soldado, uma pessoa levar, porque o cheiro feminino, lembram lá de Capinã? É um cheiro feminino, um cheiro de mulher. Aquele cheiro da mulher, quando ela está prestes a ovular, é um cheiro que atrai o macho. E, obviamente, a sociedade criou um mecanismo, e seria muito desagradável e constrangedor passar uma
senhora ou senhorita aqui na porta e saía aquela fila de homem atrás. Muito constrangedor, mas é uma realidade. A fêmea, vamos falar assim, no período fértil, ela emite substância que é para atrair o macho. Mas a sociedade, o nosso meio, criou mecanismo de tomar banho, usar desodorante, perfumes, etc., para poder camuflar tudo isso. Mas é uma realidade, né? Então, Napoleão mandava dizer para não tomar banho, porque o cheiro a atraiu, excitava tanto que ele chegava desejoso da sua Josefina. Vocês gostaram da... Chega ao ponto, né? E a gente não tem alternativa, tem que sair rastejando, né? Procurando até onde... Mas, para vocês terem uma ideia de como isso funciona, esta senhora da Marta, na próxima Universidade de Chicago, em 1971, fez um experimento. Colocou um grupo de mulheres que estava ovulando, tirou secreção das axilas com algodão, camuflou e passou aqui no próximo ao nariz de outras mulheres que não estavam ovulando. Houve uma coincidência do ciclo. Uma coincidência. Todas passaram a ter aquele ciclo em fase. Isso é provado e comprovado. Vocês, locais em que tem muita mulher trabalhando, habitam mesmo o apartamento, a mesma casa, o que for, depois de um certo tempo, a TPM vai ser toda em fase. Vai ser toda na mesma época. Por quê? Quando uma está ovulando, emite substância e vai induzir a outra. E o ciclo vai se aproximando até entrar em fase. Então, ela fez esse experimento, foi comprovado experimentalmente, e foi mostrado que uma das substâncias era essa esteroide. Aí as estruturas. Essa coisa chegou a um ponto tal que tem. Olha lá, eu tirei na internet. Atraia as mulheres do seu sonho. E tem aqui a composição química: 6 miligramas de androstenona, 6 miligramas e tal. Se um homem passar, vai fazer fila atrás dele. E a mesma coisa está lá. Atraia os homens do seu sonho. A composição, se a mulher passar, vai ser uma fila que não tem mais tamanho. Olha lá. Um frasquinho custa $89,95. $89,95. Sabe que o cara comprou um real? Ano passado, eu fui procurado por uma repórter, uma jornalista, que queria, não sei como ela soube desse negócio, e queria me entrevistar. Não, mas eu não sou de dar entrevista, primeiro que eu não sei falar, etc. Insistiu e até marcamos uma reunião lá no Instituto de Química, ela foi, e eu falei sobre isso. Ela escreveu no jornal, me telefonou, já saiu no jornal, entrevista e tal. Eu li até que não tem nada assim absurdo. Dias depois, uma ligação de outro jornalista de uma rádio. Um rapaz e uma moça. Professor, eu li a sua entrevista, etc. Procurei a jornalista, ela me deu o seu telefone e eu queria uma entrevista sua aqui. Lá, meu amigo, logo, escrita eu já sou um desastre, imagine, falando e tal. Eu não sei falar, principalmente no microfone. Não, tá muito bom. Ligou. Marcou para o dia seguinte, ligou, e eu contei mais ou menos esses casos que eu contei aqui, alguns deles, e falei do nosso feromônio, né, de que a atração feminina, etc. E falei desse negócio, já existe. Aí a jornalista, professor, onde é que a gente pode encontrar isso? Eu digo, minha senhora, eu não sei. Eu encontrei na internet, tirei, mas não sei nem onde é que vende, não posso dizer nada. Bom, eu vou contar
Eu não sei porquê, essas coisas todas vêm às minhas mãos, caem. Eu peguei uma revista americana numa época, claro que eu não sou de comprar isso não, mas encontrei essa revista, fui olhar. Isso foi em 1986. Ninguém era nascido aqui, né? O poder misterioso dos odores corpóreos. Está aqui. Trabalho feito na Universidade da Pensilvânia, na Escola de Medicina, nos Estados Unidos. O indivíduo fez o seguinte: pegou um grupo de mulheres com ciclos mais variados possíveis, um atraso de adiantamento, sei lá, e dividiu em duas partes. E numa outra sala colocou um grupo de homens malhando. Cara, malhava quando estava mesmo suor, colheu o suor das axilas masculinas e passou em algumas daquelas mulheres que o ciclo estava irregular. E na outro grupo passou um placebo, água ou o que fosse lá. As mulheres que foram tratadas com o suor masculino, todas passaram a ter um ciclo regular, todas passaram a ter um outro comportamento. Então, chegou ao ponto de uma empresa japonesa que deixou industrializar, lançar no mercado esse tipo de material com suor masculino para poder regularizar o ciclo feminino. Não tem inventão não, está aqui escrito, hein? E aí, eu cheguei à conclusão de que homem é um santo remédio. Use e abuse. Além disso, todas as mulheres que tiveram uma atividade sexual regular, elas passaram a ter todo um comportamento tranquilo, risonha, calmo, suave, etc. Isso está escrito, eu não estou inventando nada, eu não criei nada disso, está tudo escrito. E por isso eu cheguei a essa conclusão, que homem é um santo remédio. Bom, tem algum tempo, houve lá no Aeroclube, que o Aeroclube ainda funcionava, uma exposição sobre cheiros, né, de um grupo da Universidade de Santa Catarina. Né? Então tinha lá uma máquina, as pessoas iam lá testar para ver se conseguia identificar alguns cheiros, etc. Bom, e a abertura teve uma palestra, a professora Nídia fez uma parte e eu falei sobre isso. E contei esse caso, falei sobre isso e disse, dizendo, o homem é um santo remédio. Então, acabou o coquetel, estou lá, chegaram duas senhoras, duas moças. Professor, me dá os parabéns, gostei muito da sua palestra. Agora, o que eu gostei mais foi daquele final, de homem é um santo remédio. Eu digo, então use e abuse. Bom, isso que eu queria dizer para vocês é um trabalho todo dedicado aos meus alunos do curso de Química. Aqui tem alguns representantes dele. Fui estimulado por eles, tiveram paciência em me suportar, como vocês estão tendo ali. Né? E a inspiração, sem os quais não teria sido possível falar e guardar tanta coisa sobre isso. É um mundo que eu tenho uma pilha de publicações e leio sempre sobre isso, é algo que daria para falar aqui muito mais tempo, mas iria saturar a paciência de vocês e, portanto, muito obrigado. Queremos agradecer ao professor Miguel, mais uma vez, por nos honrar com essa palestra. Né? Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Se tiver pergunta, dúvida, algum esclarecimento, se eu souber, estarei disposto a resolver. Pelo produto também que o pessoal achou na internet também. Podem fazer perguntas, podem ficar muito. Eu quero remédio. Essa química do cheiro deixa.
Aí, minha mulher disse,